Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Sabe aquele salto do alemão intermediário para a fluência de verdade? Pois é, ele não rola só decorando listas e mais listas de vocabulário. A mágica acontece mesmo quando a gramática deixa de ser aquele bicho-papão cheio de regras abstratas e se torna o verdadeiro motor da nossa comunicação natural. Nosso foco hoje é ser bem direto e objetivo. Vamos dominar a conversação em alemão avançado desconstruindo aquelas engrenagens linguísticas que separam a fala mecânica de uma fala com confiança total. E a nossa rota de hoje é clara e estruturada. Vamos passar por 1. Estratégias de conversação no mundo real. 2. A gramática por trás da voz passiva. 3. Como dominar o subjuntivo. 4. Estruturas de frases complexas. E, para fechar, o ponto 5, exercícios práticos em foco. Cada um desses blocos é literalmente a chave para destravar uma comunicação sofisticada. Então, vamos direto ao nosso ponto número 1. Estratégias de conversação no mundo real, indo muito além do básico. É aqui que a gente sai do livro didático e mergulha de cabeça no diálogo de nível nativo. Olha só essa ideia, lubrifique a conversa com pequenas palavras de ênfase úteis e algumas expressões idiomáticas. A fluência no dia a dia depende absurdamente das chamadas Partikeln, as partículas modais. Sabe aquelas palavrinhas como halt, eben, doch ou mal? Elas não mudam a tradução literal da frase, mas quebram aquela rigidez estrutural. Elas criam um ritmo natural, injetam intenção, são engrenagens absolutamente essenciais para participar de discussões dinâmicas. E dominar essa dinâmica eleva o nível da fala na hora. Não se trata só de relatar fatos como um robô. É saber expressar indiferença soltando um miregal, bem natural. Ou usar aquele dot para dar um comando firme sem soar arrogante, tipo um komm doch mal her. Isso sem falar, claro, na habilidade indispensável de desviar dos falsos cognatos e navegar por aquelas peculiaridades incríveis do idioma, as famosas Sprachkuriositäten. Existe um contraste gritante entre uma estrutura de iniciante, que parece um muro de tijolos super rígido, e uma formulação avançada, que flui, que é uma beleza. Quando a gente integra anglicismos muito comuns, tipo checking ou cool, somados a essas ênfases nativas, uma simples troca de informações vira um fluxo de comunicação real. A gramática correta garante a fundação, com certeza, mas é a expressão idiomática que traz a vida para a fala. Beleza, avançando para o ponto 2, a gramática e a nossa conhecida voz passiva. Na voz ativa, a ação é super direta, certo? O verbo trabalha de forma simples como sehen, que é o ato de ver. Mas na voz passiva, a gente muda completamente a engrenagem. Entra em cena o verbo auxiliar werden, posicionado estrategicamente lá junto com o particípio passado. A ação se transforma em gesehen werden, ou seja, ser visto. E olha, isso não é só uma regrinha gramatical para decorar. É uma ferramenta poderosíssima de foco narrativo. E para subir ainda mais a régua, temos uma estrutura de altíssima performance. A voz passiva, formada pelo verbo sein, combinado com o zu e o infinitivo. Um exemplo clássico seria das Problem ist zu lesen. O problema deve ser resolvido. Essa construção, pessoal, substitui orações inteiras. É um atestado definitivo de proficiência avançada, principalmente no ambiente corporativo e em discussões formais, porque economiza palavras e eleva demais o nível do discurso. Aí fica a reflexão. Como é que mudar o foco de quem fez a ação para o que foi feito altera toda a dinâmica de uma conversa? Bom, usar a voz passiva estrategicamente é quase uma vantagem tática. Ao omitir o agente e focar na ação em si, a gente ganha o poder de controlar o que o outro lado deve valorizar naquele diálogo. É precisão narrativa na sua forma mais pura. Chegamos ao ponto 3, dominando o subjuntivo. Sem dúvida nenhuma, a ferramenta definitiva para colocar nuances refinadas e expressar cenários hipotéticos. Sair do presente real e pular para o mundo das possibilidades exige precisão milimétrica. Colocar lado a lado um desejo distante como a declaração condicional, do tipo, se isso, então aquilo, muda todo o peso da frase. A mecânica de conjugar os verbos auxiliares no conjuntiv zwei, usando wäre ou hätte, é o que permite que a nossa argumentação transcenda os fatos frios e explore hipóteses bem complexas com uma clareza absoluta. E no dia a dia, alguns gatilhos tornam o subjuntivo simplesmente obrigatório. Pode ser para suavizar um pedido por pura educação com ich hätte gern, para formular um desejo inalcançável, ou até para passar adiante uma informação de terceiros, a famosa fofoca, através do discurso indireto usando o conjuntivo 1. O subjuntivo é a engrenagem que processa intenções complexas e faz a fala soar educada e natural aos ouvidos de quem é nativo.
Então, qual gatilho de conversa no mundo real exige instantaneamente uma mudança para o modo subjuntivo? Conseguir identificar mentalmente aquele momento exato em que a conversa deixa de ser um fato concreto e vira uma possibilidade é o que permite acionar esse reflexo estrutural sem gaguejar. É um baita exercício de atenção plena durante a fala. Vamos agora para o nosso quarto ponto: estruturas de frases complexas. Aqui a gente entra na Satzklammer, a chave da frase, que é basicamente a arquitetura mais fundamental de todo o idioma. Funciona assim. Numa oração principal, o verbo conjugado é a âncora que segura firme a segunda posição. Qualquer outra parte do verbo, seja um infinitivo ou particípio, é implacavelmente arremessada para o final absoluto da frase. Toda a informação mais importante fica perfeitamente encaixotada entre esses dois pontos de suporte. Mas atenção, porque na oração subordinada ou relativa, o jogo vira completamente. O verbo conjugado perde aquela segunda posição confortável e migra todinho lá para o final da frase, fechando a oração. Essa inversão estrutural, que rola muito depois de conjunções como weil ou das, é a ginástica mental que precisa ser automatizada. É exatamente isso que permite sustentar argumentações mais longas sem perder a clareza e o fio da meada. E existem gatilhos mecânicos muito precisos que forçam essas mudanças imediatas na ordem das palavras, como separar o prefixo de um verbo e mandá-la para o final, posicionar pronomes reflexivos certinho no caso acusativo ou dativo, usar palavras de ligação subordinativas e alinhar aquelas estruturas com duplo infinitivo. Cada um desses elementos exige uma resposta arquitetônica instintiva da nossa cabeça na hora de falar. Finalmente, o ponto 5, exercícios práticos em foco. É a hora de ancorar toda essa teoria na conversação de alto nível. Escolher a preposição exata já estabelece na hora um tom de muita competência. Em uma conversa de introdução, a gente aplica a preposição in para indicar uma localização estática de moradia, como Ich lebe in Berlin. Por outro lado, a preposição aus entra como a chave inconfundível para expressar a origem, de onde a pessoa vem, com muita precisão. Mas, olhando para essa estrutura, o que será que dita o uso de aus Deutschland, de um lado, contra aus den USA, do outro? A resposta mora na regra rigorosa dos casos gramaticais. Deutschland é usado sem artigo, mas USA é um substantivo no plural. E como a preposição aus força imperativamente o uso do caso dativo logo em seguida, o plural sofre a declinação, virando aus den USA. Entender essa lógica é o segredo para não vacilar de jeito nenhum sob pressão. E quando a gente conduz interações do mundo real, como perguntar por profissões ou endereços, a fluência tem que estar apoiada num alicerce sólido. O domínio absoluto do verbo sein para descrições de estado e a conjugação rápida, quase automática de verbos regulares fundamentais, como arbeiten, formam a base irrenunciável de qualquer troca de ideias. A propósito, como é que verbos regulares cuja raiz termina em T, como arbeiten, ajeitam as suas terminações na prática para acomodar conversas formais e informais? Foneticamente falando, é impossível emendar um som de T duro com as terminações ST ou T da segunda e terceira pessoas. Então o idioma faz o quê? Adiciona um E conectivo, o que resulta em du arbeitest ou arbeitet. Essa pequena, mas brilhante engrenagem fonética garante uma pronúncia limpa em qualquer situação. Além disso, tem uma progressão de fluência muito clara quando vamos qualificar um objeto. A gente começa identificando-o pelo artigo definido, passa para o indefinido e chega na negação supercirúrgica usando o kein. E olha, dominar o kein não é só dizer a palavra não, é flexionar essa negação com precisão matemática para concordar com o gênero, o número e o caso do substantivo ao qual ele se refere. E para encerrar a nossa análise, deixo essa provocação de ouro. Como a integração impecável da voz passiva, a sutileza do modo subjuntivo e a exatidão absoluta dos casos gramaticais vão transformar a autoridade da nossa próxima conversa em alemão. Fica aí a reflexão para vocês colocarem tudo isso em prática. Um grande abraço e até a próxima.